Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Esse assunto saiu algumas horas atrás, né? Mais ou menos umas 8 horas atrás, mas a gente precisa falar dele, que é sobre o Neymar e sobre o Paris Saint-Germain estar disposto a literalmente rescindir o contrato dele, né? Eu não sei se vai chegar a esse ponto, até porque ele tem contrato até 2027, recebe 40 milhões de euros por ano, então estamos falando de uma multa rescisória de 160 milhões de euros. Não acho que isso é simples, rescindir o contrato do Neymar, sim, né? Pode haver um comum acordo, não sei, né? E eu não sei porque o Neymar chegaria a um comum acordo numa situação tão cômoda e confortável, então é aquela história, uma rescisão unilateral obrigaria o PSG a pagar todo o salário que o Neymar iria ganhar nesse trajeto inteiro. É uma situação bem difícil de acreditar que vai acontecer, mas tem sido noticiado pela imprensa francesa, que parece assim, apontar o PSG de saco cheio do jogador brasileiro. Inclusive, não está tendo uma boa relação dele com o diretor de futebol Luiz Campos, né? Que o Neymar teria criticado muito a janela de transferências que ele fez. Vocês já viram aqui meus vídeos cobrindo, eu não acho que a janela de transferência do PSG foi ruim. Eu acho que eles precisavam sim dar uma atenção especial ao meio-campo. O time estava muito ruim, né? Se a gente para pensar a quantidade de problemas que o time tinha, né? Eles contrataram o Vitinha, o Renato Sanches, o Fabian Ruiz, o Solé, foram bons reforços para o meio-campo. A questão é, podiam ter sido reforços mais notáveis, melhores? Talvez, podiam sim ter reforços um pouquinho melhores aí para esse setor, mas ao meu ver já ajudou bastante a equipe, porque se com eles está ruim, sem eles, gente, o PSG não estaria liderando o campeonato francês, né? Se o meio-campo do PSG hoje existe de alguma forma, se deve a essas contratações. Ainda falta muita coisa em relação à zaga, mais profundidade para essa questão. Aí o Luiz Campos já conseguiu acertar a contratação do Milan Skriniar, que é uma baita contratação. Tem a questão de ter alas reservas, né, para o Hakimi e o Nuno Mendes. Isso é um problema que eles vão ter que resolver. Tem falta de profundidade no ataque. Isso são anos de mau planejamento que agora estão pagando o seu preço sobre a gestão do antigo diretor de futebol, o Leonardo. O Leonardo não era um bom diretor de futebol e agora a gente vê o PSG precisando de uma reestruturação muito grande no elenco, vai precisar de mudanças bem drásticas, e a questão é que nem todos os jogadores apresentam uma boa vontade em relação a isso, né? Porque reestruturação entra também na questão de venda de jogadores, alguns jogadores podem não se dar tão bem vendo algum amigo de vestiário indo embora, né? E a questão é, alguns jogadores talvez nem sejam os jogadores ruins a serem cortados, mas são pesos grandes para o elenco em outros aspectos. E o Neymar está sendo um peso grande para o PSG no sentido dele ser a transferência mais cara da história e que em quase metade do tempo que ele foi contratado ele não estava disponível. Ele fez acho que 31 jogos no máximo numa temporada pelo PSG. Ele nunca fez mais do que isso. A gente parar para pensar que o campeonato francês tem 38 jogos, aí você soma os jogos da Copa da França, os jogos da Champions League. A gente está falando de uma temporada que fácil bate os 50 jogos. E o cara, assim, na melhor das temporadas foi participar de 31, né? Então, assim, é muito tempo indisponível e a falta de foco é um problema grave, as declarações fora de campo. Então, assim, o Neymar era para ser a contratação da história do PSG. E ele não é. É o Mbappé, gente. Gosta ou não do Kylian Mbappé, ele é a contratação que o PSG sempre sonhou. Um cara com espírito de liderança, com uma mentalidade vencedora, um cara que está sempre disposto a ajudar a equipe, né? Mesmo quando ele estava querendo sair para o Real Madrid, né? Aí oferecendo basicamente metade de Paris para ele ficar, ele ficou, né? Mas ele estava de saída quase para o Real Madrid, estava lá jogando o seu melhor futebol, inclusive contra o próprio Real Madrid. Então, assim, o Kylian Mbappé, ele é o que o PSG esperava que o Neymar fosse, né? Pelo menos na questão de atitude profissional. O Neymar tinha talento e qualidade, o jeito que ele já estava pronto chegando para o PSG para ser um jogador maior do que o Mbappé agora. Mas faltou foco, faltou dedicação e agora a gente vê nele nessa situação. Como eu disse, é muito dinheiro para pagar de uma vez só e isso encaixa no fair play financeiro. A gente tem que lembrar disso, né? Se bem que a gente, quando para pensar no PSG, todo o doping financeiro que é feito pelo Qatar e tudo isso, num campeonato que financeiramente está bem abaixo dos outros, né? Tem dado até melhoras. Inclusive a Ligue 1 está quase passando a La Liga em questão de poder de aquisição. Já está até à frente do campeonato italiano. Então é uma questão até interessante que a Ligue 1 tem feito uma estruturação da divisão de recursos, de fortalecimento financeiro dos seus clubes melhor do que a La Liga e outras ligas. Então, assim, a gente sabe que a gente está numa liga que está crescendo, mas ainda assim não permite um time como o PSG ter tudo que tem. Tem aquela questão
do doping financeiro e tudo isso, mas é difícil de acreditar que isso vai acontecer. Mas a tendência é forçar uma negociação. Eles querem se ver livres do Neymar, porque é uma relação tóxica hoje, né? Não tá fazendo bem a nenhum dos dois, nem ao jogador e nem à equipe. Mas aí volta aquela velha pergunta: quem contrata o Neymar? Porque assim, eu acho que vai ter gente, vai ter time grande que vai atrás do Neymar. Seja algum time no Campeonato Italiano, a Juventus querendo contratar ele, o Milan, sei lá. Na Inglaterra acho que vai ter, o Liverpool pode fazer uma investida por ele. Qualquer time do Big Six eu consigo imaginar tentando fazer uma investida. Todo mundo vive falando do Chelsea, eu acho que seria um erro para o Chelsea, mas não duvido, né? Até porque a gente sabe que o Neymar é um cara que atrai muita mídia, ele é um dos jogadores mais famosos do mundo, né? Na Espanha eu acho difícil, né? A não ser que se for uma rescisão de contrato, caso isso aconteça, eu acho que aí os interesses do Neymar crescem porque é só acertar uma taxa salarial e você não tem que pagar nada. Aí já faz sentido para qualquer grande time, porque o risco é baixo, né? Assim, o cara vai estar vindo de graça, então mesmo que ele não esteja disponível uma parte da temporada, ele já vai ser um retorno interessante em questões midiáticas e, é claro, vai entregar um bom futebol porque tem talento para isso em certos momentos. Então, eu acredito assim que se ele sai com o contrato rescindido, vai ter muito time batendo na porta do empresário dele, querendo a contratação dele. Não duvido claramente do Barcelona. Acho que o Barcelona seria inclusive um dos times que tentaria com mais força a contratação do Neymar, caso ele vire um agente livre. Mas isso vai depender do que vai acontecer depois. Eu acredito que rescindir contrato, ainda mais um contrato tão longo quanto esse, é meio fora de questão, fora de cogitação. Mas nitidamente é uma relação que não dá certo. Quando a imprensa só fica noticiando briga, só fica noticiando história de negociação, de rescisão de contrato, é porque realmente a coisa não tá legal, né? Obviamente são claros sinais de que a equipe quer se desfazer do jogador, mas aí também cabe ao jogador querer fazer isso, porque mesmo com todos os problemas, é uma situação cômoda para ele, com o salário que ele vem recebendo, com o tamanho do contrato que tem. Vamos ver o desenrolar dessa história. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.